Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, essa é mais uma aula sobre a revolta, uma das revoltas regenciais. Lembrando que nós já vimos aqui duas revoltas, né, que ocorreram na Bahia, tá? Que foi a revolta dos Malês e a Sabinada. Essas duas revoltas, então, ocorreram, né, na província da Bahia, certo? E a balaiada, especificamente, ela vai ocorrer na província do Maranhão, ok? Lembrando, gente, que o meu objetivo com essas aulas é fazer da forma mais explicadinha possível para que a gente aprenda a diferenciar cada uma delas. Então, o primeiro ponto aqui que nós consideramos importante é o lugar que elas aconteceram. Então, a partir de agora fica mais fácil para você ir construindo aí essa capacidade de diferenciar onde cada uma aconteceu, mesmo porque os nomes são muito parecidos, não é verdade? Então, a balaiada, ela vai ocorrer então na província do Maranhão, né? E ela acontece, para explicar ela com mais detalhe, eu vou falar dos antecedentes, ok? É, na verdade, é, um antecedente muito marcante, né, que é o suficiente para a gente entender, é que a província do Maranhão ela trabalhava, ela atuava muito forte na plantação de algodão, no negócio do algodão. Então, essa revolta vai ocorrer de 1838 a 1841, né? E até um pouco antes de 38, a província do Maranhão ela estava passando por diversos problemas econômicos e financeiros, né? Por causa da decadência dessa produção do algodão, porque eles tinham um concorrente muito forte, que era os Estados Unidos da América, né? Se vocês observarem aí, para quem viu o filme que eu pedi para ver, que a sugestão que eu dei, que era 12 anos de escravidão, aquele que eu citei, que tem no Netflix, no YouTube, vocês vão perceber, né, que o protagonista do filme, ele trabalha numa plantação de algodão, né? É uma das partes mais tristes do filme, né? Ele trabalha na plantação de algodão. Então a concorrência norte-americana desencadeia na província do Maranhão, né, uma crise econômica e financeira, né, muito profunda e assola, né, assola a parte mais pobre da província do Maranhão, tá? Então, um outro ponto chave para ocorrer essa revolta, essa guerra da balaiada, é a divisão, né, uma briga política, né, uma luta política que ela vai acabar chegando no conflito armado mesmo, propriamente dito, tá bom? Como que se deu essa confusão política? Bom, nós tínhamos então dois partidos, né, que estavam ali em choque, que estavam ali em oposição política, tá? Que partidos eram esses? Primeiro, numa categorização política, para explicar melhor, nós tínhamos os liberais, né, e os conservadores, né? Então, os nomes aí já indicam, né, o sentido e o significado etimológico aí de cada palavra, né? Conservadores, porque, né, nós mineiros somos muito conservadores até, por sinal, né? Não tem muito medo de mexer nas coisas, né? De alterar estruturas, né? Mas conservadores é aquele que pretende, que conserva, né? Conserva valores, conserva estratégias, né? É aquele que garante mais aquilo que já funciona, que já sabe como que é. E liberais é aquele que está aberto a mais a outras ideias, ao progresso, são mais progressistas também, tá? Então, como que funcionava isso lá na província do Maranhão? Esses conservadores eram chamados de cabanos, tá? E o partido de oposição, que era liberal, era um grupo chamado de bentivis. Bentivis por causa que essas pessoas estavam ligadas a um jornal, eles trabalhavam, né, tinham ligação com um jornal chamado O Bentivi, né, que era um jornal da província do Maranhão, tá certo? Então, anotem aí, né, um ponto-chave que de antecedente. A crise econômica do algodão, a concorrência norte-americana,
né, e esse conflito político entre cabanos, que são conservadores, e bentivis, que são os liberais, tá bom? Então, só para a gente entender, os cabanos, né, esses conservadores, quem que compunha esse grupo político, esse partido político? Compunham a elite agrária, comerciantes portugueses, né, as pessoas então que tinham as melhores condições financeiras, a nata da sociedade da província do Maranhão, tá certo? E os liberais já eram o que sobrou, né? O que sobrou da população eram os liberais. Então esse choque político, né, vai gerar aí essa revolta conhecida como balaiada. Mas não foi só isso que gerou essa revolta. Tem um terceiro ponto e último, né? Senão toda hora vai aparecer um ponto, né, gente? Mas o terceiro e predominante para a ocorrência dessa revolta foi a chamada Lei dos Prefeitos. O que acontece? O presidente da província do Maranhão, na época, ele era cabano, ou seja, conservador, da elite, certo? Ele se chamava Vicente Pires de Camargo. Em 1838, ele institui essa lei dos prefeitos, e essa lei, gente, ela dava plenos poderes ao prefeito, além dos poderes que ele já tinha, né? Ele dava poder de juiz de paz e de chefe da polícia, tá? Então, começou esse empoderamento, né, ao prefeito. E o que esse prefeito vai fazer? Esse prefeito, ele vai prender, né, um homem que era irmão do líder, tá? Que vai ser o primeiro líder da balaiada, né? E eles vão tirar esse homem da cadeia, tá certo? Eles vão tirar esse homem da cadeia, e aí é que vai começar a confusão, né? Porque eles vão se unir, né? Eles, eu falo, os liberais, né? E o povo, em geral, vai se unir, vai libertar esse homem, né? Devido a esse abuso de poder aí cometido por esse prefeito cabano, tá? Explicando melhor aqui um pouco, né? Esse detalhe aqui no próximo slide. Esse movimento balaiada, né, ele recebe o nome. Nessa imagem aqui a gente tem dois escravos fazendo aí cestas, né, balaios, né, por isso balaiada. É uma profissão, né, da época, muito comum na época. E aí o primeiro líder, né, que a gente tem, o Manuel Francisco, ele vai ser o irmão dele que vai ser preso. Então eles vão se juntar e vão lá libertar o irmão dele, né? E aí o que vai acontecer? O Manuel Francisco, ele vai morrer, né, nos primeiros conflitos armados, porque a população se une, né, e vai lutar contra as tropas, né, locais, as tropas que representam o império dentro da província do Maranhão. Eles vão lutar contra, e o primeiro líder, Manuel Francisco, ele morre, e aí vai assumir um escravo líder, né, um escravo, ex-escravo, desculpa, quilombola, né? Se é quilombola, ele não é escravo mais. Na liderança de 3.000 homens, né, o famoso Cara Preta, tá? Então o famoso Cara Preta, né, vai ser, após a morte do primeiro líder, né, ele vai assumir a liderança desse movimento. Essa imagem aqui representa aí o Cara Preta, né, na liderança do conflito, tá bom? Então, para a gente entender. Então, após a morte, aí o apelido do primeiro líder, Balaio, e a profissão dele também, né, ele fazia balaios e cestas, né? Por isso o nome dessa revolta, né? Após a morte, o Cosme, ex-escravo, que é o famoso Cara Preta, né, assume a liderança desse movimento, e eles se retiram, eles começam a enfraquecer, o movimento começa a enfraquecer, e eles vão mais para o interior, né? Daí em diante, o movimento realmente vai diminuir, até que em 1840, um grande número de balaios, né, das pessoas mais pobres, eles vão se render, né, porque percebam que quando Dom Pedro II sobe
né, com o golpe da maioridade, que a gente vai falar depois, mas ele dá o golpe da maioridade em 1840. Então ele sobe no trono em 1840. E aí ele propõe e aplica uma lei de anistia. Anistia significa perdão, né? Então ele concede essa lei de anistia, né? E perdoa essas pessoas. Então eles vão começar a render. E aí o movimento realmente acaba, né? Mas o líder, né, que foi o cara preta, o Cosme, ele vai ser enforcado um ano após o fim da balaiada, que é 1842, tá? Ele foi o único que não foi contemplado com a anistia, certo? Então ele vai ser enforcado. E assim o governo imperial consegue acabar com essa revolta na província do Maranhão, tá bom? Bom, gente, tentei fazer aqui da forma mais fácil de entender, mais resumidinha possível. Então, anotem no caderno e o importante é a gente ir construindo esse caminho para entender todas essas revoltas minimamente e saber diferenciar cada uma delas, tá? De uma forma bem construída para que chegue lá no terceiro ano, chegue lá no Enem, quando você estiver sentado na carteira para fazer a prova, caiu uma questão dessa, você sabe diferenciar essas revoltas. Gente, no mais é isso. Nós vamos ficar aqui por aqui mesmo com essa aula, tá? Um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.